Pronto, a galera já voltou, a gente pode... Ê, tá me escutando agora, Paloma? Ela tá no mudo, ela fala e ninguém escuta ela. Ela se colocou no mudo. Bom, bora continuar, enquanto vocês ainda estão acordados. Depois a gente fala mais algumas abobrinhas. Eu vou deixar vocês no mudo de novo, porque senão vocês não me escutam e, né? Fica aquele caos. Melhor, professor. Cadê? Mute all. Todo mundo no mudo. Ei, que delícia. Bom, bora terminar. Eu não vou abrir o whiteboard não, porque essa última parte ela é mais simples. A gente vai falar sobre macroambiente. Alguém mandou aqui, foi? Bom, a gente vai falar sobre o macroambiente. A gente fechou a primeira parte, né, do microambiente. Então, deu para entender os elementos que estão mais perto da organização. E vocês devem estar lembrando também que a gente viu no curso que vocês fizeram no Sebrae, algumas variáveis que estão mais distantes da empresa, mas que impactam diretamente o seu funcionamento. Essas variáveis que são chamadas de macroambiente, as organizações elas não têm a capacidade de interferir sobre elas. No entanto, elas têm que ter a preocupação de mapear, de identificar a existência desses elementos e tentar agir sempre que necessário da melhor forma. Então, toda vez que a gente fala em macroambiente, a gente vai estar falando em elementos como... Deixa eu botar aqui. A gente vai estar falando sobre tecnologia, a gente vai estar falando sobre... Deixa eu botar no... A gente vai estar falando sobre tecnologia, sobre questões culturais, a gente vai estar falando sobre economia, a gente vai estar falando sobre um ambiente político legal, a gente vai estar falando sobre demografia, a gente vai estar falando sobre clima, como é que a gente chama? Eu vou botar clima, mas tem um outro nomezinho, vou lembrar depois. Então, a gente vai estar pensando em fatores que a organização está inserida, faz parte de todo o ambiente de mercado em que a empresa sobrevive, mas que a empresa não tem capacidade de interferir sobre eles. A empresa precisa conhecer como esses elementos atuam, a empresa precisa estar atenta e mapeando as mudanças ou as evoluções desses fatores para tentar tirar vantagem deles quando necessário ou quando possível, ou pelo menos tentar se precaver em situações de risco envolvendo esses elementos. Basicamente, quando a gente fala em macroambiente, e se a gente lembrar lá o que vocês já viram, por exemplo, em análise SWOT, toda vez que a gente fala em macroambiente, dentro da SWOT, a gente vai estar falando de ameaças e oportunidades. Então, o macroambiente ele vai sempre fornecer para uma organização condições para que ela consiga identificar a existência de ameaças e oportunidades de mercado. Tá? Da mesma forma que o microambiente, que a gente já viu, o microambiente ele vai me dar pontos fortes e fracos. Tá? Então, quando eu faço uma análise SWOT, toda vez que eu penso em microambiente, eu vou estar mapeando, identificando e trabalhando para tentar conhecer pontos fortes e pontos fracos. Quando eu falo em macroambiente, eu vou estar falando em ameaças e oportunidades. Tá? Bom, seguindo a discussão sobre macroambiente, vamos tentar lembrar, ou isso também faz parte do leque de coisas que vocês já devem ter visto lá nas aulas de economia. Então, tentar relembrar um pouquinho de quais são os fatores que estão associados a esse macroambiente. Primeiro, a tecnologia. Então, independente da área de atuação da sua organização, vão sempre existir elementos tecnológicos que vão impactar diretamente o funcionamento da sua empresa. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando apenas em tecnologia numa perspectiva material,
equipamentos, máquinas, softwares. A gente também pode estar falando em técnicas de trabalho, em sistemas produtivos, em melhorias de processos. Tudo isso está, de alguma forma, associado à tecnologia. São vantagens? Sim, na verdade, as tecnologias elas podem ser vistas como vantagens se você estiver na vanguarda sobre elas. Ou seja, se a sua organização é aquela que introduz novas tecnologias, que investe na construção de novos processos, que investe no desenvolvimento de novas máquinas, softwares ou coisa do tipo, sim, isso pode ser visto como uma vantagem, né? Ou uma oportunidade. Da mesma forma que se a sua organização atua no mercado onde você tem escassez de tecnologia, você não tem capacidade de investir, por exemplo, para adquirir novas tecnologias, ou você não tem conhecimento suficiente para fazer uso delas, você pode estar em uma enorme desvantagem e vai ter que sobreviver, vai ter que se virar para conseguir contornar essa ameaça. Então, você atua no mercado em que os concorrentes têm muito mais tecnologia, como é o ponto que a gente está tratando. Então, isso vai dar para você uma desvantagem que pode ser abissal, dependendo do segmento que você atua. Então, é importante que as organizações consigam mapear quais são as tecnologias predominantes dentro do mercado onde elas pretendem atuar. E quando a gente fala em tecnologias predominantes, a gente está falando em, como eu falei, máquinas, equipamentos, softwares, mas também sistemas produtivos, lógicas de produção, sistemas gerenciais. Tudo isso é tecnologia. Então, é importante entender como o mercado atua e se eu tenho capacidade de competir dentro desse ambiente. Percebam que as organizações não vão ter condições de interferir sobre isso. Ela não tem, por exemplo, como proibir os seus concorrentes de comprar novos equipamentos, de desenvolver novos softwares. Você pode até criar patentes. E patente é uma forma de você proteger tecnologias proprietárias. Então, eu crio um novo sistema de gerenciamento de marketing para uma organização. Eu crio um software de pesquisa novo. Eu crio uma tecnologia para dar aulas de marketing a minhas turmas online. E eu não quero que nenhum outro professor faça isso. Eu não quero que ninguém mais tente competir comigo. Então, eu posso criar uma patente sobre essa tecnologia. Então, eu vou ter que registrar, existe todo um trâmite associado a isso. Então, eu faço um registro formal de que essa tecnologia, dentro dos requisitos e dos parâmetros estabelecidos A, B, C, D, E, F, foi criado por mim, é propriedade minha e somente eu posso utilizar. Qualquer outra pessoa, para tentar utilizar ou fazer algo parecido, vai ter que me pagar sobre isso. Então, é mais ou menos parecido com aquilo que eu falei com vocês em relação à Coca-Cola. Né? As pessoas falam, porque a Coca-Cola ela é única, ninguém consegue copiar, ninguém consegue fazer igual. Mentira. Né? As pessoas a tecnologia já permitiu que você decifrasse o genoma humano. Então, não é que as pessoas não sabem fazer uma Coca-Cola igual, é que simplesmente não podem, porque aquela fórmula é patenteada. Se o produto já exista, mas não tem a patente, isso é uma briga complicada. Então, vez ou outra, a gente encontra situações como essa, que são justamente brigas judiciais de empresas que acusam outras de plágio. Né? Então, a empresa rouba, né, a tecnologia de outra porque assim, o correto seria, antes de você lançar algo novo no mercado, você fazer uma análise de ambiente, buscar entender se existe algum registro para aquilo que você está pretendendo fazer ou patentear. Então, você está querendo criar realmente algo novo. O interessante é que você, antes de fazê-lo, você buscasse entender se existe uma patente já registrada sobre isso. Se não existe, bom, selva, faz. O que vai acontecer é que muitas vezes as empresas pequenas ou pessoas criam essas novas tecnologias, não registram e depois se sentem ofendidas porque uma outra empresa maior se inspirou naquela ideia ou realmente foi um acaso. O cara, por acaso, pensou algo parecido. É complicado você provar que a ideia foi primeiro sua e não de quem patenteou a posterior. É necessário todo um processo para você conseguir comprovar que você iniciou aquilo primeiro, você já fazia, você tem que ter, enfim, registros e que isso é verdade. Mas é um campozinho delicado. O ideal, como eu estou dizendo, é que o primeiro passo seja um mapeamento de patente
para saber se existe algo já pensado na linha do que vocês estão pensando em desenvolver. Isso seria tecnologia. A segunda questão é cultura. O macroambiente também está envolvido em fatores culturais. O conceito básico de cultura está associado àquela lógica de princípios e valores que são transmitidos de geração em geração. Então, cultura é algo realmente a longo prazo. E que você tem que ter a consciência de que como ela funciona, tentar entender como ela funciona dentro do mercado que você está inserido e se aquilo lhe é favorável ou prejudicial. Eu acho que na primeira aula que eu tive com vocês, a gente falou sobre abrir uma McDonald's na Índia, né? Eu vou abrir uma McDonald's na Índia, vou ficar rico. Não, não vai. Não vai porque existe um elemento cultural. Bom, as pessoas não comem carne bovina e isso é algo questionável e que também não vai mudar do dia para a noite. Então, você vai ter que ter a capacidade de se adaptar a isso aí ou pelo menos entender como os fatores culturais pesam para o funcionamento da sua empresa. Tá? Existem pequenos elementos culturais que são muito regionais. Isso, às vezes, pode ser bom, pode ser ruim. Na segunda unidade, que Deus permita acontecer presencialmente, a gente vai falar mais sobre adequações do consumo à cultura. Então, a gente vai ver, por exemplo, até que ponto a McDonald's está se espalhando no mundo todo, isso pode impactar o hábito do cara que mora lá em Glória do Goitá de gostar de comer macaxeira com bode. Então, o cara de Glória do Goitá que come macaxeira com bode, ele se sente afetado culturalmente pela McDonald's na sua experiência de consumo ou não. Isso é uma outra coisa que a gente vai discutir mais na segunda unidade. O importante é a gente entender aqui que a cultura ela faz parte do ambiente e que eu não posso ir de encontro a ela, né? Nos estudos de caso que a gente fez agora recentemente em sala de aula, a gente viu o caso da Starbucks, né? Vocês devem lembrar, acho que dois grupos trabalharam o caso da Starbucks. E a gente discutiu se valia a pena a Starbucks vir para o Brasil, como funcionava e tal. E aí um dos pontos-chave dessa favorável para a chegada da Starbucks é o elemento cultural. Por mais que o Brasil seja um país tropical, quente, as pessoas têm um hábito de tomar café. Então, essa cultura de tomar café é favorável para uma organização. Seria diferente, por exemplo, se você quisesse abrir aqui uma grande rede de chá, né? Então, as pessoas no Brasil não têm o hábito de tomar chá. Então, isso seria um fator que iria atrapalhar ou dificultar. A terceira questão é econômica. Então, o ambiente econômico, ele pesa diretamente no funcionamento da empresa. E aí você tem que tentar entender quais são os fatores econômicos que impactam a tua organização. Por exemplo, a alta do dólar é algo que é ruim ou é boa para a sua empresa? O aumento, a baixa da taxa Selic. Vocês são extremamente antenados no que está acontecendo no mundo. Vocês viram que semana passada o Copom baixou a taxa Selic para 3,75, a menor taxa da história. Ou seja, a taxa básica de juros da economia brasileira atingiu o menor índice de todos os tempos. Isso tem consequências, né? Mas consequências para quem? Então, a sua organização é impactada por isso. A Bolsa de Valores caiu 40%. A empresa é impactada por isso, né? O corona ele já entra no ambiente talvez demográfico, mas a gente vai falar sobre o corona. Então, existem fatores econômicos, desemprego, aumento do desemprego, isso impacta a tua empresa, o aumento da inflação, isso impacta a tua empresa, ou elementos favoráveis também, né? As pessoas estão ganhando mais, a renda média aumentou, o índice de emprego está melhor, as pessoas estão, enfim. Como isso reverbera, como isso gera consequências para a tua empresa. Existem organizações que sofrem pouco com essas mudanças, existem organizações que sofrem barbaridade. Então, é importante compreender o impacto disso para a tua organização. Fatores político-legal. Existem regras, leis, normas que podem interferir no funcionamento da sua empresa? Imagine que você está criando uma fábrica de móveis. Então, se você vai abrir uma fábrica de móveis, vão existir normas para o funcionamento dessa empresa. Uma norma de bombeiro que vai dizer que a empresa tem que ter tal e tal característica. Uma norma ambiental que diz que a tua madeira tem que ser assim, assim, assado. Ou uma norma de cuidados de higiene que diz que todo o resíduo da tua loja de imóveis tem que ser trabalhado de tal maneira.
né, o fechamento de um acordo comercial internacional, como esses fatores político-legais podem fazer com que a tua empresa tenha vantagem ou desvantagem. Percebam que tudo isso que a gente está falando são fatores que a tua organização não tem capacidade alguma de interferir. Você não pode fazer nada sobre isso. Você simplesmente vai ficar atento sobre eles para tentar tirar vantagens quando possível ou tentar se resguardar quando perceber que alguma coisa vai dar errado. Tá? Elementos demográficos. Quando a gente fala em elementos demográficos, a gente vai estar falando em características da população. Então, o fato de você estar indo para uma cidade, por exemplo, que tem mais mulheres do que homens, isso é ruim ou bom para você? Ou, por exemplo, tua organização, tua empresa vai trabalhar numa região em que a população é mais velha, existem pessoas de uma idade mais avançada. Ou você quer abrir uma escola e descobre que aquela cidade tem muito mais, dentro da pirâmide demográfica da cidade, existem muito mais pessoas na faixa de 15 a 20 anos do que pessoas na faixa de 5 a 10 anos. Então, para você é melhor abrir uma escola ou um curso técnico ou uma faculdade. Então, é importante entender qual é o perfil demográfico da tua população. Qual a quantidade de pessoas, qual a índice de natalidade, qual é o perfil da família daquela região. Você está trabalhando numa região onde as famílias são compostas por um casal mais um filho, ou são famílias compostas por um casal mais 6 filhos. Tudo isso muda a estrutura de uma sociedade. E isso são fatores que podem ser bons ou ruins para a empresa. Imagina o seguinte, eu quero fabricar meios de transporte, mas eu estou em dúvida se minha fábrica vai fazer motos, bicicletas, ou automóveis ou minivans. Depende, talvez o perfil demográfico dessa região possa me ajudar a responder isso. Se na minha região tem muitas pessoas solteiras que moram só, então talvez seja interessante transportes individuais. Mas eu tenho famílias grandes, então talvez transportes de pessoas que comportem mais pessoas ao mesmo tempo seja mais interessante para esse mercado. Tá? A questão do corona entra um pouco nessa perspectiva também demográfica, porque é um fator social, né? A origem do corona é um fator social. Então, houve uma disseminação de um vírus que se expandiu numa região, que se expandiu num país, que agora se expandiu o mundo afora. E é algo inevitável. Então, corona é pior que o Thanos, né? Ele é inevitável. Ele está vindo aí para destruir metade da vida na Terra. Mas, assim, a ideia é que o que é possível, por exemplo, para uma organização se preparar, pegando todo esse... O Thanos é mais rápido, é verdade. Pegando toda essa lógica do que a gente está vivendo agora, desse ambiente de macroeconômico, uma empresa de pequeno porte, o que é que ela pode fazer dentro desse contexto, dentro dessa realidade? Qual é a capacidade dela de referir sobre isso? Chega o governador e diz, todo comércio tem que fechar. O que a empresa pode fazer? Nada. Ela tem simplesmente que obedecer e tentar se resguardar, se proteger e se preparar para o que está por vir. Não há o que fazer. A sua população ou os seus consumidores estão doentes, as pessoas estão, sei lá, gastando menos porque estão de resguardo, né? Então, as pessoas estão em quarentena. O que é fazer sobre isso? Não tem o que fazer, né? Quem mais sofre é o autônomo. Sim, né? Nessa premissa, por exemplo, desse ambiente que a gente está discutindo agora, quem mais está sofrendo são os pequenos e microempresários. O autônomo, o cara que depende da interação com outras pessoas para conseguir fechar negócio. O cara que não tem uma renda fixa garantida por uma empresa contratante. Então, qual é a premissa desse cara nessa análise de macroambiente? Ele não tem muito o que fazer, né? O que é que ele poderia ter feito? Bom, é difícil você exigir, por exemplo, que um autônomo, que a gente sabe que na realidade brasileira o autônomo ele vende o almoço para pagar a janta, né? O cara assim vive uma realidade do dia após dia. Então você chegar para um cara desse e dizer, olha, você deveria ter 6 meses de reserva financeira para que você pudesse superar qualquer adversidade de mercado.
caso você não pudesse realizar os seus negócios. Isso é utopia. Mas dentro da... Isso eu falei já para vocês, assim, muito do que a gente discute nas nossas aulas hoje estão dentro de uma leitura teórica. Então, tudo isso é teoria. Então, assim, dentro de um elemento teórico, o que esse cara deveria ter feito era ter se precavido, ter uma reserva financeira, porque o autônomo também fica doente, né? O autônomo também passa por situações como essa. Então, se não é na corona, é qualquer outra coisa, como é que ele vai sobreviver a esse tipo de situação? Então, esses são os que mais estão sofrendo hoje. E assim, a gente pode até abrir uma discussão, quando terminar aqui, sobre o ambiente de mercado corona, para falar algumas coisas depois disso. Aí a gente pode, quando encerrar, está previsto para encerrar às 9, quando a gente encerrar às 9, se alguém tiver ainda paciência e quiser, a gente pode abrir uma outra sessão para falar um pouco sobre isso. Mas tudo isso faz parte dessa discussão demográfica, né? A Itália, por exemplo, está sofrendo muito mais com corona por uma questão demográfica. As pessoas lá são mais velhas, existe, enfim, uma série de fatores que são prejudiciais para eles. E, por fim, a questão climática. Quando a gente fala em questões climáticas, chamada de vídeo. Ah, não, desculpa, estou no meio de uma aula agora, não estou para chamar de vídeo, no WhatsApp aqui. Quando eu falo em questões climáticas, existem fatores que eles são, que eles pesam na realidade de algumas empresas e que são, por exemplo, o fato do Nordeste brasileiro ser quente. A gente passou o verão talvez um dos mais quentes de sempre, né? Esse mês de janeiro e fevereiro foi um pequeno inferno na Terra. Sim, Kathleen, natural, perfeito. Estava tentando lembrar o nomezinho. Clima é natural. Deixa eu até substituir aqui. Natural. Eu estou ficando velho, estou esquecendo as coisas. É natural mesmo. E ficou uma caquinha aqui, um em cima do outro. Mas vocês entenderam, né? Então, pois é, vocês vão chegar nisso também. Um dia vocês chegam nisso aí, normal, tá? Pronto. Palominha, vender sorvete no inverno. Vender sorvete no inverno é sempre um desafio. E mais do que vender sorvete no inverno é um desafio, é você vender sorvete no Polo Norte, né? Como é? Quando se fala em, por exemplo, uma fábrica de alimentos tem perda de material... Não entendi, José, mas não entendi a pergunta. Então, assim, quando você tem que entender quais são os fatores climáticos e naturais que estão inseridos no ambiente onde a tua organização vai atuar. Eu quero vender roupas. Então, o lugar onde eu estou querendo vender roupas, ele é um lugar quente ou frio? Chove ou não chove? Neva? Então, isso é uma variável importante para definir, por exemplo, que tipo de roupa eu vou vender, com que periodicidade eu vou vender essas roupas, ou elementos semelhantes. Então, compreender o ambiente natural onde a minha organização está inserida. E essa questão do ambiente natural eu posso levar em consideração também a geografia do ambiente. Então, é um local de praia ou é um local de serra? Então, atuar, por exemplo, aqui em Recife, que é litorâneo, ou em Gravatá, que é uma área de serra, ela tem diferenças, tem consequências disso. Quando o senhor falou em corona, o senhor foi em danos. Sim, sim. No caso, quando a gente pensa no corona... Deixa eu fechar a questão natural que eu tentei responder, José. Então, assim, a questão do ambiente natural, ele está associado a todos esses fatores climáticos, geográficos, que interferem na forma de vida das pessoas. Então, o que se faz, o que se vive, como se vive, está tudo atrelado a esses elementos. É importante que eu compreenda para saber que adequações ou que situações a minha organização vai atuar. Tá? Então, tecnologia, cultura, economia, político-legal, demografia e natural. Então, são as variáveis do macroambiente que a gente precisa lembrar, porque eu tenho que ter a capacidade de medir, de acompanhar e de entender se esses fatores vão gerar para mim ameaças ou oportunidades. Beleza? Só tentando responder aqui, José, era o seguinte:
Quando o senhor falou em corona, o senhor foi em danos. Assim, é difícil entender. Eu quis dizer assim, professor, Oi. que quando o senhor falou em coronavírus, o senhor falou um tipo de um danos. Aí, referindo-se a uma empresa de alimento ou de roupa, um exemplo, uma empresa de roupas, que vamos lá, pegou fogo, um exemplo. Aí eu perdi metade do meu produto. Certo. Em que fator ele se encaixa? Isso aí foi uma tremenda falta de sorte. Porque, assim, os elementos de macroambiente, por serem elementos incontroláveis, eles são elementos que impactam todas as organizações, todo o mercado. Então, se acontecer algo muito pontual na sua loja, sei lá, deu um curto-circuito de noite, tua geladeira queimou e tu perdeu, sei lá, 2 toneladas de carne que a tua loja ia revender, que teu restaurante ia revender. Isso foi um azar, uma tremenda falta de sorte, foi algo pontual que aconteceu somente com sua empresa. Entendeu? Então, assim, isso não é reconhecido como um elemento de macroambiente. Um elemento de macroambiente na tua região existe um problema sério de fornecimento de energia e que toda semana falta luz e todo mundo é impactado por isso. Aí existe um problema de macroambiente. Então, isso é algo que impacta todas as organizações. E aí, de repente, pode ser um fator tecnológico, porque não existe rede de distribuição que atenda todo mundo. Pode ser um elemento natural, então, assim, não existem fontes naturais de geração de energia elétrica, enfim. Então, várias coisas podem estar atreladas a isso aí. Se é algo que acontece pontualmente com a organização, foi azar. Macroambientes são fatores que impactam todo o mercado, toda a organização. É o caso do corona, está impactando todo o mercado. Está impactando a vida de todo mundo, não tem o que fazer. Então, é algo bem mais abrangente. Beleza? Bom, com isso a gente fecha macroambiente, microambiente, os temas da aula dessa semana, junto com os vídeos que vocês assistiram, junto com o curso do Senac que vocês fizeram, a gente consegue fechar bem os assuntos os temas principais desses assuntos, tá? O que é que eu vou combinar com vocês para próximas semanas? Teoricamente, percebam, teoricamente, semana que vem a gente teria encontro presencial já, tá? A previsão era que esse período de quarentena durasse até o final do mês. Só que a gente não sabe ainda como a faculdade vai se posicionar. A gente vai ainda passar por um período relativamente delicado, por conta, assim, segundo os estudiosos, o período mais crítico da expansão do corona aqui no Brasil é justamente até o final da próxima semana. Então, até o final da próxima semana seria o período de solicitação de resguardo e quarentena absoluto. Só o nosso ilustríssimo presidente que acha diferente. Mas, enfim, todos os órgãos propõem isso. A gente não sabe como é que vai fazer. O governo do estado continua mantendo as normas de quarentena, as escolas particulares aqui em Recife já declararam férias até 15 de abril, então, assim, a gente não sabe como é que vai ser. Se semana que vem a gente tiver encontro presencial, maravilha, a gente vai se ver. Se semana que vem ainda não tiver encontro presencial, a gente vai marcar uma nova videoaula. É possível que Jonas dê alguma resposta no transcorrer dessa semana sobre isso aí. Então, para a semana que vem, confirmada a lógica da videoaula, eu faço algo semelhante ao que eu fiz essa semana. Eu disponibilizo algum material para que vocês leiam antes, vocês assistam algo antes, e no horário da aula a gente se encontra aqui virtualmente para conversar. Deixa eu fechar aqui, para conversar e, enfim, fazer essa aula e fazer essa discussão. Então, a ideia seria seguir com essa estrutura para a próxima semana. Isso vai impactar, se permanecer do jeito que está, isso vai impactar na nossa forma de avaliação, vai impactar em algumas coisas. Porque se postergar por mais algum tempo essa realidade, é possível que pegue a semana de prova. A semana de prova aconteceria daqui a 15 dias. Né? A prova seria dia 6, eu acho.
Então, se a coisa continuar do jeito que está e for tendo mais semanas aí de coisa, aí a gente vai mexer no sistema de avaliação e aí eu dou uma resposta para vocês sobre isso. Se a gente não Professor, for ter... Oi. não sei se o senhor pode passar isso para a faculdade ou para quem toma conta do curso da gente, mas seria interessante, antes da gente voltar e fazer logo a prova, a gente ter pelo menos Uma uma aula para a semaninha. gente poder estudar tudo. Porque não adianta a gente chegar aí direto fazer a prova, porque uma coisa é o senhor estar dando vídeo aula, a gente entender o que o senhor está explicando. Outras coisas é só material, vídeo, coisa para a gente ler e a gente não consegue tirar dúvida. Não é a mesma Eu coisa do sei. que a gente está falando aqui, cara a cara, que o senhor consegue escutar, entendeu? Uhum. Tipo, fazer um resumo durante a semana antes de começar as provas. Eu achava bem interessante. Porque até ia descomplicar um pouquinho a cabeça do aluno, porque o negócio não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Tá Eu tenso. sei. Se a sala tiver atleta, fica bem. Pois é, Gil. O problema é que eu acho que ninguém aqui mais tem ritmo de atleta, né? Eu já passei dessa minha fase de atleta também. Maeli não vai ter desafio essa semana, não. Vou deixar vocês descansarem, até porque, como o Palominha está falando aí, é possível que vocês tenham uma série de atividades de outros professores, né, no transcorrer dessa semana, e a rotina de vocês já está bem conturbada para eu estar passando atividades. Então, eu não devo passar desafio para essa semana. O máximo que deve estar acontecendo é, permanecendo a regra de aulas virtuais, a gente fala, a Poli achou bom que não vai ter, né? Ah, ainda bem, kkkk. Mudei de ideia, Poli. Não, vamos ter, sim, desafios bem difíceis Faça e isso não, complicados. professor. Então, assim, a ideia é que a gente... eu sei que essa semana de vocês vai ser cheia, todo mundo vai estar passando coisas. Eu conversei com o Jaelson vai ter um encontro com vocês também aqui pelo Zoom, né, amanhã. Bom que vocês já estão maceteados aí. E aí, voltando às aulas, a gente deve ter pelo menos um encontro antes para fazer uma revisão antes das provas. Não voltando, aí a gente vai pensar como fazer. Então, é possível que a avaliação se torne também virtual. A gente vai ter... Vocês fizeram 2 trabalhos comigo já, 2 desafios que eu estou corrigindo, eu vou dar a resposta para vocês. Semana que vem eu passo mais alguma atividade para vocês depois da aula. E aí a gente vai somando essas atividades e tenta compor nota se for o caso. Se for o caso de não ter prova, a gente vai passando outras atividades e vai compor a prova a partir disso aí. Agora, se voltar às aulas normal, aí a gente tem aula de revisão para pensar na prova presencial. Beleza? Beleza? Vou tirar vocês do Beleza, grupo professor. agora. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Foi uma primeira experiência da gente com essa dinâmica, mas espero que tenha sido bom para vocês. Fica meio corrido, porque, óbvio, não dá para ficar 3 horas aqui falando, mas espero que tenha dado para aproveitar. Certo. Beleza, meninos? Foi boa. Foi boa. Dúvidas? Não? Então, descansem, aproveitem, se cuidem, lavem as mãos, tenham juízo. Obrigado. Então, parabéns, obrigado. Tenham juízo, a gente vai conversando, a gente vai se falando no Google Classroom, e esses 2 encontros que a gente fez, eu salvei os vídeos e vou disponibilizar lá para vocês, para que vocês possam assistir depois. Massa? Beleza. Massa? Combinado. Beijos, cuidem-se e até semana que vem. Bota o celular para carregar ou trago para aqui, para carregar aqui? O celular eu trago para carregar aqui, né? Eleições. Lamentável. Preocupante.